Mano do céu, o que foi esse capítulo 63 de Boruto? A gente teve ação, diálogos bem feitos, informações relevantes a respeito do karma e diversas pistas para o futuro da obra. E no vídeo de hoje, como de costume, a gente vai fazer a review análise completa desse capítulo, comentando sobre absolutamente tudo. Então se está chegando agora, já se inscreva no canal, deixa o like e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Mas começando a comentar sobre esse capítulo, ele teve muito mais ação, então não tivemos tantos diálogos como o anterior, por exemplo, mas ainda assim dá para extrair muita coisa, principalmente porque esse capítulo nos entregou uma informação muito útil a respeito do karma, e que já vamos comentar mais pra frente. Mas já indo direto pro capítulo, ele começa exatamente de onde terminou o último e coloca cara a cara Boruto, Kawaki e Code. E já que a gente já tem uma resposta bem importante com relação ao último quadro do capítulo anterior, pois a Ada explica que não conseguiu avisar da chegada do Boruto para o Code, pois de acordo com ela, ele foi muito apressado e não deu brecha para Ada avisar. O que derruba aquela ideia que uma galera tinha de que a Ada não conseguiu notar a chegada do Boruto, que inclusive eu acreditava nisso, pois capítulos atrás, quando a Ada explica sobre as suas habilidades, fica bem claro que é impossível até mesmo para ela se ligar em tudo que está acontecendo ao mesmo tempo, pois basicamente ela precisa escolher no que vai focar, ou seja, ela tem acesso sim a tudo que está acontecendo atualmente, mas não necessariamente isso significa que ela vai conseguir observar tudo ao mesmo tempo. Então, analisando a forma como Boruto chegou, essa explicação faz bastante sentido, pois de fato o Code não consultou ela nos últimos momentos antes do Boruto chegar, o que por consequência não deu para ser avisado da chegada do Uzumaki. Lembrando que ele precisa colocar os cintos no ouvido para poder ouvir a Ada. Enfim, aliás, novamente a gente não teve uma explicação definitiva do porquê o Boruto conseguiu detectar o Kawaki, mesmo com ele suprimindo seu chakra, com a Ada comentando que poderia ser pelo fato dele ser um Otsutsuki ou pelo karma, afirmando que Boruto e Kawaki possuíam um vínculo especial. Eu tinha comentado há um tempo atrás, num vídeo próprio, de que achava que essa habilidade do Boruto, demonstrada ao sentir o Kawaki com o chakra suprimido, era por conta do possível despertar do Jogan. E apesar de eu ainda não ter descartado totalmente a hipótese do Jogan, após esse capítulo ficou bem claro para mim que possivelmente a explicação para o Boruto ter sentido o Kawaki é realmente por conta da afinidade que eles criaram por conta da extração do karma. A gente sabe que o karma descompacta os dados do Otsutsuki em questão no receptáculo, fazendo com que os dados dele substituam os da pessoa marcada. No caso do Boruto e Kawaki, eles ficaram um bom tempo juntos e nesse tempo a extração de ambos os karmas foi acelerada devido à ressonância entre eles, o que significa que conforme boa parte desses dados eram extraídos, eles eram influenciados automaticamente pelo karma do outro receptáculo, justamente por causa dessa ressonância. Então, devido a essa ressonância, por mais que o Kawaki não possua mais o karma, tanto ele quanto o Boruto já são mais que 80% Otsutsuki, e uma parte considerável do processo de Otsutsukificação deles sofreram a influência do karma do outro, o que inclusive causou uma aceleração. Então é seguro presumir que, devido a boa parte desses dados descompactados terem sofrido influência do outro karma, Boruto e Kawaki acabaram desenvolvendo um vínculo especial e natural, não sendo necessário a presença de chakra para que um dos dois consiga sentir o outro. Isso já era algo bem definido, mas no último episódio do anime lançado, o 220, o Boruto explica que o seu corpo sofreu alterações e que as pílulas do amado que haviam parado sua Otsutsukificação não iriam conseguir alterar o processo de extração que já aconteceu até ali, ou seja, o corpo do Boruto e do Kawaki já são quase completamente Otsutsukis, e isso não vai mudar. A afinidade natural que eles criaram possivelmente se deve por conta dessa influência que os karmas e, por consequência, o processo de extração dos dados Otsutsukis sofreram. Então, pela explicação da Ada e pelo que a gente já viu até agora, os corpos do Boruto e do Kawaki parecem ter uma certa ligação,
por conta desse tempo que os dados Otsutsuki eram extraídos nos dois de forma conjunta graças à ressonância. Aliás, já foi explicado pelo próprio Amado que o Karma nada mais é que uma chave de acesso ao que o receptáculo possui no seu interior. Os poderes do Ishiki estão adormecidos dentro do Kawaki e ele precisa apenas de uma forma para acessá-los, no caso, o Karma. E o seu corpo, que já é quase completamente Otsutsuki, vai continuar dessa forma. Logo depois a gente tem uma sequência onde o Kawaki decide por si só ir de encontro à pessoa que estava influenciando o Code. Na realidade ele foi muito esperto, pois associou que o fato do Code ter excluído ele da lista por conta dessa pessoa significava que ela tinha uma influência grande nele. Pois Kawaki o conhecia e, sendo quem é, venerando Ishiki e odiando Kawaki, o garoto seria o primeiro a ser morto pelo Code. Ou seja, mesmo sem conhecer a Eida, o Kawaki desejava ir até ela para tentar, de alguma maneira, proteger o Naruto. Não que isso funcionaria, mas o Kawaki quer fazer de tudo para salvar o Hokage. O Code já iria levá-lo, mas Boruto repentinamente soca o Kawaki. Essa cena me lembrou muito Naruto e Sasuke lá na Floresta da Morte, quando Sasuke queria entregar o pergaminho pro Orochimaru e o Naruto não queria que ele o fizesse. O Sasuke, da mesma forma que o Kawaki com o Boruto, fica repreendendo o Naruto, falando para que ficasse na sua, que não era um assunto dele. Então o Naruto do nada socou o Uchiha, pois para ele aquele não era o verdadeiro Sasuke. Óbvio que os contextos são completamente diferentes, mas o que me chamou a atenção para ambas as cenas foi o fato de um dos amigos tomar uma decisão por si só, repreender o outro que não concordava de forma hostil e acabou sendo golpeado por ele. Inclusive, mais pra frente, quando o Boruto iria enfrentar o Code, o Kawaki avisa que ele não teria chance alguma e que estavam em níveis completamente diferentes, da mesma forma que o Sasuke fala pro Naruto do adversário deles em questão, no caso, o Orochimaru. Enfim, achei bem semelhante. Continuando aqui, o Code posteriormente se apresenta para o Boruto e revela os seus planos e que venerava os Otsutsukis, tendo herdado sua vontade e, consequentemente, também venerava Boruto. Eu garanto que fiquei surpreso com essa afirmação do Code, pois apesar do Boruto ser quase um Otsutsuki e carregar o karma do Momoshiki, eu não tinha nem pensado na hipótese do Code venerá-lo, mesmo ele não sendo ainda um Otsutsuki definitivo e, claramente, indo contra os planos do Code. O que deixa evidente que essa obsessão do Code pelo clã Otsutsuki é pior do que a gente imaginava. O cara simplesmente tem uma fixação gigantesca por esses seres ao ponto de venerar até mesmo o seu adversário. Seguindo, a luta deles começa e o Boruto tenta usar os seus recursos para combater o Code. Em um dado momento ele usa shurikens e transforma uma delas em um dos seus clones, que aparece por trás do Code e usa sua técnica de Raiton. Nem preciso comentar que essa é uma referência óbvia ao ataque conjunto entre Naruto e Sasuke ao Zabuza, quando Naruto se transforma em uma das shurikens. No entanto, a informação mais importante do capítulo vem agora. Basicamente, Code revela que a verdadeira essência do karma era algo que ele chama de experiência de combate dos Otsutsukis, acumuladas ao longo de milhares de anos. Apesar disso ser algo que já podíamos imaginar, agora temos a confirmação. Os dados que são extraídos do Otsutsuki pelo karma contêm obviamente toda a informação genética e referente ao Otsutsuki, fazendo com que a experiência e tudo que adquiriram por toda a sua existência fossem passados ao receptáculo se ele conseguir usar de maneira adequada o selo karma. E como os Otsutsuki são seres que vagam pelo espaço, sugando a vida de planetas como parasitas e se desenvolvendo cada vez mais ao longo de milhares de anos numa busca desenfreada para alcançar um estado absoluto, isso deixa bem claro o quanto de poder o karma carrega, fazendo com que ele seja o recurso mais poderoso já apresentado até agora na obra. O que ficou claro nesse capítulo é que não existem limites praticamente para o que o usuário pode ter de poder. Se ele usar da forma correta, o que demanda tempo, ele conseguirá ter acesso a toda essa experiência dos Otsutsukis e poder, obtida ao longo de toda a existência no cosmos. Mano, é completamente absurdo. Detalhe que o Kawaki fica de olho nessa explicação do Code e isso deve alimentar ainda mais a sua vontade de obter o karma novamente oferecido pelo Amado, já que ele com certeza irá desejar esse poder agora mais do que nunca. Na cena do Flash Forward, tanto o Boruto quanto o Kawaki possuem o karma.
fica nítido que muito provavelmente os dois estão num estado onde conseguem extrair o máximo do karma, tendo acesso a poderes e uma experiência em batalhas gigantescas. Eu pretendo fazer um vídeo a respeito mais dessa informação no futuro. O capítulo então termina com o Boruto despertando o poder do Momoshiki e, para mim, das duas uma. Ou o Boruto terá o controle parcial da sua mente e conseguirá dominar de forma razoável o Momoshiki, tendo um conflito das duas consciências da mesma forma que aconteceu da última vez, quando ele quebrou o seu chifre, ou ele vai despertar uma forma completamente nova, onde mesmo estando poderoso, ele talvez não tenha o mesmo nível de poder demonstrado nas ocasiões onde o Momoshiki toma sua consciência, mas ele estaria consciente de tudo e conseguindo lutar, usando mais do poder do Momoshiki. O fato do seu olho esquerdo estar aberto chama a atenção, pois quando o Momoshiki toma sua consciência, o seu olho esquerdo fica fechado, pois o Boruto está dormindo. De qualquer maneira, pela explicação e a fala do Code de que o Boruto não sabia usar o karma e que precisaria saber usá-lo para ter acesso ao verdadeiro poder do Momoshiki, faz sentido ele naquele momento ter usado o karma da forma correta, mesmo que minimamente, despertando uma nova forma onde o poder do Momoshiki flui nele e ele tem consciência. Acho que seria mais moderado o poder, pois se ele tiver o poder total que foi demonstrado das últimas vezes, ele teria o melhor dos dois mundos, onde ele teria aquele poder absurdo, mas mantendo a consciência. Então, acho que as coisas não serão tão fáceis assim. Ou então, claro, o Momoshiki pode simplesmente tomar a sua consciência, como das últimas vezes, e o Code ainda assim superá-lo, deixando mais evidente o seu poder, pois o Code demonstrou saber muito do karma, e ele possivelmente sabia o que viria. Na real, ele que desejou ver de perto o verdadeiro poder do Momoshiki, e não se intimidou quando viu, ele gostou. Ou seja, se ele não se garantisse e não esperasse por isso, ele simplesmente não agiria dessa maneira, e muito menos pressionaria o Boruto para usar o karma da forma correta. Ele aparentou saber exatamente o que iria acontecer, e por ser o mais experiente usuário do karma na atualidade, duvido muito que ele não esperasse por isso. Então podemos ter surpresas no próximo capítulo para quem está esperando uma vitória simples do Boruto, pois o Code ainda não mostrou seu verdadeiro poder, ainda possui o limitador, e ele mesmo pareceu se garantir muito ao pressionar o Boruto para ver o seu verdadeiro poder. O hype pro próximo capítulo tá lá nas alturas. Eu devo fazer um vídeo mais pra frente comentando mais do que eu espero dessa forma que o Boruto apresentou. Ainda é muito cedo para ter uma opinião completamente formada sobre os chifres que não apareceram. Como eu disse, pode significar que é uma forma diferenciada, uma variação da que ele já apresentou, mas também pode ser apenas o Borushiki. Apesar do Boruto ter quebrado o chifre da última vez, ao meu ver os chifres obviamente iriam se regenerar na próxima ocasião, ou então ainda vão aparecer no início do próximo capítulo. Como eu disse, não adianta afirmar nada agora, pois era só uma página a última do capítulo, então não dá pra saber muita coisa, enfim. Então galera, basicamente esse foi o vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui, eu vou trazer mais conteúdos mais pra frente, abordando temas e assuntos que surgiram por conta desse capítulo. Se eu ficar falando aqui de tudo do capítulo, o vídeo vai ficar enorme e muito denso, e não é esse o objetivo. Então, como de costume, eu sempre vou voltando aí com vídeos de teorias, opiniões e análises também, para debater mais do que a gente teve de conteúdo aí do mangá esse mês. Esperem vídeos nos próximos dias, enfim, tá vendo novidades aí. Se você for novo, se inscreva no canal, deixa o like e também ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado se assistiu o vídeo todo, eu vou ficando por aqui e até a próxima.